um grupo de professores da Costa Rica recebeu a encomenda de formular um parecer sobre a qualidade da democracia no âmbito latino-americano. Foi um instituto da Suécia que encomendou e eles fizeram um informe tratando da baixa qualidade da democracia na região. Então, eles apresentaram 6 pontos como pontos vulneráveis nos regimes democráticos da região. Além da fraqueza das instituições, presidencialismo excessivo, hiperpresidencialismo também chamado, né? Insegurança, corrupção, ataques à independência do judiciário e a baixa participação das mulheres, nós temos ali no ponto 3, altos níveis de corrupção e opacidade. Então, me concentrei nesse aspecto do problema da intransparência ou opacidade, falta de transparência. Notem que nos últimos anos, seguindo recomendações da Organização dos Estados Americanos, estes estados todos têm editado leis de acesso à informação. A exemplo do Brasil, que nós temos a nossa lei de 2011. Pois bem, a OEA apresentou, pode botar o próximo, apresentou um pedido para ver, para que todos, apresentou inclusive um modelo para que todos os estados produzissem leis, elaborassem leis de acesso à informação. Notem que aqui nós estamos trabalhando com a ideia de razão de Estado. A razão de Estado é um conjunto doutrinário que surge com o Estado moderno, mas encontra suas raízes já na República de Platão. Platão, pela boca de Sócrates, no diálogo com Adimanto, diz assim que o governante é como um médico que tem que ter segredos da profissão que não deve contar para os pacientes seriam os governados. Na Idade Média, vocês encontram um transplante dos mistérios, Mysterium Ecclesia, dos mistérios da Igreja para a esfera da política. Quem conta isso é Kantorowicz, aquele dos 2 corpos do rei. Isto vai encontrar no nascimento do Estado moderno, até pela formulação do Nicolau Maquiavel, nos comentários à primeira década de Tito Livio, uma passagem que ele diz o seguinte: os conjurados, os sediciosos, tecem suas conjuras em segredo. Logo, o príncipe não pode ser tonto a ponto de abrir as suas verdadeiras intenções, ele tem que manter as suas intenções em segredo. E outros autores nessa mesma época começam a elaborar uma doutrina que encontra a sua máxima na razão de Estado e, junto com a razão de Estado, a ideia de poderes secretos. Vocês têm aí a máxima que dá suporte à doutrina da razão de Estado, né? A segurança do Estado é mais importante que a segurança dos governados, etc, etc. Próximo, por favor. Notem que os arcana imperi, então, e a razão de Estado, a ratio status, formam um binômio indissolúvel. É a razão de Estado que impõe a ideia de poderes secretos. Próximo. Já no século XX, a gente vai encontrar, então, no auge da democracia, eu fiz um hiato imenso, nós temos a ideia do iluminismo de Kant aí, no apêndice do livro A Paz Perpétua, ele tem formulações a respeito da publicidade, né? Enfim, por questão de tempo, Norberto Bobbio é um que vai estabelecer mais ou menos de forma definitiva o problema do primado da transparência ou do público
daquilo que é público, em público, na democracia. A democracia, para ele, é o poder do público em público, porque público é não secreto, além de ser não privado. Muito bem. A OEA, então, em função até do artigo 19 da Declaração Universal de Direitos do Homem, etc., etc., ela apresenta um modelo de lei de transparência que pode ser adotado pelos Estados, mas notem que, entre as exceções que a OEA adota, dentre as exceções vocês encontram a ideia de defesa do interesse público, mais precisamente da defesa nacional. É exceção para divulgação. Todos têm direito a ter informações do poder público, mas uma das exceções é quando a informação comprometer a segurança nacional ou a defesa nacional. Notem que isto já é reflexo, as leis de segurança nacional da outra ditadura anterior, da de 64, vocês encontram a lei de segurança nacional como um dos pilares. Pode ir adiante. Então, peguem, por exemplo, o caso da Argentina. Na Argentina nós temos o acesso, o direito de acesso regulado por decreto, não é por lei. E dentre as exceções, de novo, o problema da informação classificada referida à segurança, defesa ou política externa. Interessante ver que na Argentina, então, a exceção, o sigilo ou a classificação de documentos pode surgir em função de decreto. Tá? Adiante. No Brasil, vocês têm a nossa Lei de Acesso à Informação, do governo Dilma, de 2011. Tá? Aparece de novo, até em obediência ao preceito constitucional do inciso 33 do artigo 5º, que diz que são ressalvadas à publicidade as informações que possam comprometer a segurança da sociedade ou do Estado. Notem que até na Constituição isso tem. Vocês têm o artigo 23 da lei, que também afasta da publicidade, afasta do olhar do público informações que digam respeito à segurança nacional. No Brasil, o decreto que regulamentou prevê que a autoridade máxima será o consultor, o chefe da CGU, que hoje é o ministro da Transparência. Lembrem que isso mudou, né? Agora é o ministro da Transparência. Como esse governo é muito transparente, né? Então, notem que fica nas mãos do executivo ainda o problema da liberação ou não liberação de informações, o que é um problema. Adiante. No Chile. O Chile é muito engraçado porque uma das exceções do acesso à informação é o seguinte: quando o pedido de acesso puder embaraçar o trâmite normal da repartição. Então, fica incomodando, o administrado fica incomodando para obter informação, então eles podem negar a informação nesses casos. É uma das exceções, mas vamos nos concentrar apenas este problema aqui da defesa nacional. Uma outra questão interessante é que nas disposições transitórias da lei do Chile, também excepciona da divulgação todos aqueles dados que eram considerados secretos pela ditadura do Pinochet. Então notem que lá também nós temos um probleminha de transição complicado. Vamos adiante. Colômbia. Na Colômbia, nós temos o artigo 19, tá? Que excetua, então, as informações
que digam respeito à defesa e segurança nacional. Tem, se não me engano, tem o decreto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O decreto 103 diz que o responsável da classificação do segredo, a classificação como sigiloso do documento, é qualquer chefe de dependência ou área responsável pela geração do documento. Então qualquer um pode fazer. O chefe de departamento da Universidade de Antioquia pode fazer pode classificar uma informação como sigilosa. Também aqui vocês encontram um déficit. Vamos adiante. No Equador. O Equador é interessante, a regulamentação da transparência é interessante, porque embora mantenha a razão de Estado presente, ou seja, excepciona as informações que digam respeito à defesa nacional, ela submete ao Conselho de Segurança Nacional, que agora mudou o nome, Conselho de Segurança do Estado, uma coisa assim, que é um monte de gente, inclusive representantes do Legislativo. Eu tenho a impressão que este talvez seja um dos mais democráticos, a forma mais democrática de tratar o assunto do sigilo e da defesa nacional, tá? Porque realmente é muito grande esse conselho, é um monte de gente, não vou ler aqui porque é um monte de gente, inclusive representantes do Legislativo, o que é interessante. No México, essa lei é deste ano, tá? Vocês mantêm, mesmo em 2016, se mantém o problema da segurança nacional, né, de segredo com base na segurança nacional, e o regulamento, o decreto regulamentar, que me interessaria bastante para ver quem vai compor, quem vai manejar essas informações. Estou esperando até agora, era para sair este mês, estou esperando até agora, então, por enquanto, só noticio a vocês que existe a lei. Vamos adiante. Na Nicarágua. A Nicarágua, na sua lei, ela foi muito cuidadosa, e isto é muito bom. Por quê? Porque a Nicarágua, ela tipifica os casos de comprometimento da segurança. Então, vocês têm, que é uma coisa que está no nosso decreto, mas o nosso decreto ainda deixa aberto muita coisa. Vocês têm, vejam, a informação que compromete a segurança. Tem o ponto 1, planejamento e estratégia de defesa militar e comunicações internas, que se referem à mesma, né? Vamos adiante. Notem, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ela tipifica de forma mais amiudada os casos, embora aberto. Notem, por exemplo, no ponto 7, planos, inventários ou outra informação conservada como segredo regional nos tratados regionais, o que a Nicarágua seja signatária. Notem que ainda tem muita abertura. Adiante. Peru. Nas exceções previstas na Lei de Transparência do Peru, também ela é bastante especiosa, bastante amiudada, a lei. Então, isto é muito bom. E, por último, o Uruguai, que também a lei é bastante ampla. No Uruguai, notem que fala a formação cuja difusão possa comprometer a segurança pública ou defesa nacional. Tá? Também no Uruguai, o decreto regulamentar submete a funcionários, a quaisquer funcionários, autoridades, quaisquer autoridades que gerem ou manipulem a informação. Logo, nós temos um problema na região, uma exceção. Eu botei a sobrevivência da razão do Estado nas frestas da transparência democrática. Na transparência democrática, vocês sabem que a democracia não pode ser completa se não for transparente.
A transparência democrática, ela mantém ainda brechas pelas quais se infiltra a ideia, a sobrevivência desta ideia autoritária que é a razão de Estado. Vocês vão dizer, sim, mas não é ingenuidade querer a total transparência. O que pode ser feito neste momento é o que alguns países, tais como Equador e Peru, estão fazendo, é tornar o mais detalhado possível, os mais detalhados possíveis, os casos nos quais haja uma exigência total e absoluta de manter sigilo em função da segurança nacional. Não estou falando de pesquisa científica, nada, estou falando de segurança nacional, certo? Porque, claro, nasce com o Estado-nação e só com o Estado-nação vai morrer. Por enquanto, esta é a pesquisa que está sendo levada e possivelmente no encontro do ano que vem eu possa trazer mais novidades. Por enquanto é isso, eu agradeço muito. Muito obrigado.